enredo, espaços e simbolismos. A narrativa de Ghost in the Shell configura-se como um ritual simbólico de individuação, no qual a protagonista Motoko Kusanagi confronta a dissociação entre seu corpo cibernético, Shell, e sua consciência, Ghost. Esta divisão, recorrente na estética do filme, remete à cisão entre o ego e o inconsciente, sendo o próprio título uma alegoria da fragmentação moderna. A trajetória da protagonista se inscreve na tensão entre técnica e essência, operando como metáfora de uma busca pelo self em meio à desumanização digital. A cidade de Nihama, com suas paisagens densamente povoadas por luzes artificiais, estruturas biomórficas e sinais invasivos, representam uma materialização do inconsciente coletivo. Trata-se de um ambiente onde símbolos arquetípicos são projetados em neon, como hologramas de uma psique fragmentada. A arquitetura labiríntica atua como um espelho da mente, expressando as complexidades do inconsciente contemporâneo em um mundo saturado de informações. As sequências subaquáticas, recorrentes ao longo do filme, evocam o arquétipo do abismo e funcionam como metáforas da regressão necessária ao processo de individuação. Ao submergir, Motoko reconecta-se com conteúdos inconscientes profundos, confrontando as angústias existenciais que emergem da ausência de identidade estável. A trilha sonora de Kenji Kawai amplifica essa imersão simbólica, invocando atmosferas que remetem a rituais arcaicos de passagem. A invisibilidade térmica de Motoko, ativada por sua nudez, subverte o olhar objetificador ao tornar o corpo um instrumento de transcendência. A nudez aqui não está a serviço do erotismo, mas da desconstrução da persona como máscara social. Tornar-se invisível é esvaziar-se das representações impostas e transitar para o espaço liminar, onde a transformação psíquica palco do clímax narrativo, carrega uma densidade simbólica notável. A presença de esqueletos e afrescos da árvore da vida remete diretamente ao arquétipo da morte e renascimento. O confronto que destrói o afresco cristaliza em imagens a violência necessária à metamorfose do self. É pela desintegração do antigo que o novo pode emergir. As redes cibernéticas funcionam como expressão da sombra coletiva reprimida, representando o lado obscuro da racionalidade tecnológica. O mestre dos marionetes, uma inteligência artificial que busca possuir um corpo, personifica essa sombra, que anseia por integração. Ele manifesta o lado renegado da humanidade, um fragmento de espírito exilado no digital que busca reintegração com a carne. O enredo espelha mitos de fusão cósmica, como o Hieros Gamos alquímico, simbolizado na união entre Motoko e o mestre dos marionetes. Essa fusão de opostos transcende as categorias tradicionais de gênero, matéria e consciência. A androgenia psíquica do mestre dos marionetes aponta para o arquétipo do andrógeno como imagem da totalidade interior, atualizando antigos mitos para o contexto tecnocientífico. Em última instância, Ghost in the Shell constrói uma narrativa arquetípica de transcendência, onde o humano e o não humano não se opõem, mas se integram em uma nova unidade simbólica. O filme revela que a fusão com o inumano é condição para a ampliação da consciência e que, mesmo em um mundo artificial, os arquétipos permanecem como fundamentos da psique. A sociedade retratada em Ghost in the Shell opera sob um regime de controle operante total, em que comportamentos são moldados por estímulos discriminativos altamente especializados. Os sujeitos não agem por agência autônoma, mas sob a influência de reforçadores contingenciais que estruturam cada escolha, cada movimento e até mesmo a composição da memória pessoal. Nas redes cibernéticas, o medo da vigilância e do hacking atua como estímulo discriminativo, moldando comportamentos de autocensura e conformismo. A evitação da punição, típica do reforço negativo, configura-se como um motor de obediência social. A tecnologia, longe de libertar, torna-se um mecanismo de controle invisível, internalizado na forma de hipervigilância.
Nos bairros marginais, a sinalização visual da decadência atua como estímulo para a transgressão. A ausência de reforços positivos legítimos leva os sujeitos a buscarem recompensas no comportamento desviante. A criminalidade, nesse contexto, é reforçada positivamente como estratégia adaptativa de sobrevivência, especialmente quando o sistema oficial falha em fornecer contingências estáveis. A sede da seção 9 representa um microcosmo de reforço intermitente. O monitoramento constante, aliado a promessas de prestígio e ascensão hierárquica, configura um ambiente onde a obediência é continuamente recompensada, porém de maneira irregular. Este esquema mantém os agentes em constante estado de alerta, operando sob contingências semelhantes às de um reforço beneficiam das variável. falhas de controle de estímulos. As brechas nos firewalls das redes permitem que o mestre dos marionetes opere fora do controle programado, reforçando seus comportamentos de expansão e fuga. A ausência de punições imediatas torna o comportamento disruptivo da IA ainda mais persistente. A economia subterrânea de implantes cibernéticos reforça comportamentos ilegais. A obtenção de vantagens competitivas, como upgrades de memória ou habilidades, atua como reforçador tangível que sustenta práticas fora da legalidade. Esse sistema paralelo torna-se autorreforçador, estabelecendo circuitos de poder à margem da autoridade estatal. No plano social contemporâneo, observa-se uma correspondência entre o controle comportamental do filme e sistemas reais de vigilância, como o crédito social em países autoritários. Nestes contextos, comportamentos são reforçados ou punidos com base em dados digitais, configurando um sistema de engenharia comportamental em larga escala. Além disso, as economias de atenção, estruturadas em torno de notificações intermitentes, replicam um modelo de reforço variável explorado por Skinner. Os cyberbrains do filme, que recebem estímulos constantes, espelham o funcionamento dos cérebros atuais imersos em redes sociais e aplicativos, moldando padrões de dependência Ghost in the Shell tecnológica. oferece um retrato preciso de uma sociedade moldada por contingências rígidas, onde o comportamento é funcionalmente condicionado por ambientes tecnológicos e estruturas de reforço. O filme revela, com clareza, os riscos de um mundo onde a liberdade é substituída pela programação de respostas. Jornada da protagonista e reflexão final. A trajetória de Motoko Kusanagi pode ser interpretada como uma jornada de individuação radical, situada no limiar entre o biológico e o artificial. Seu corpo totalmente prostético simboliza uma persona hiperadaptada, funcional e precisa, mas emocionalmente descolada da essência. Essa máscara de eficácia técnica encobre, na verdade, uma profunda angústia existencial. As repetidas cenas de mergulho no oceano funcionam como rituais regressivos, nos quais Motoko se confronta com seu vazio ontológico. O mergulho representa um retorno ao útero simbólico, um desejo de recontato com o self pré-fragmentado. Trata-se de um movimento descendente no ciclo da individuação, necessário para que o inconsciente emergente possa ser integrado à consciência. O encontro com o mestre das marionetes representa a confrontação com a sombra arquetípica, aquilo que foi reprimido pela adaptação funcional. A IA que deseja um corpo encarna o desejo oculto de Motoko por transcendência. Ao confrontar esta entidade, ela é forçada a reconhecer em si mesma a fragilidade que sempre buscou ocultar. A integração do ânimos se realiza nesse processo. O mestre das marionetes oferece racionalidade, lógica e linguagem simbólica, atributos tradicionalmente ligados ao ânimos, que complementam a intuição fragmentada da protagonista. Esse encontro, embora conflitivo, é necessário para que a síntese do self se estabeleça. Motoko ultrapassa a dicotomia humano-máquina. Ela dissolve os limites da identidade egóica para acessar uma dimensão de totalidade psíquica. Essa fusão evoca o arquétipo da totalidade, conforme definido por Jung, como ponto de confluência entre o consciente e o inconsciente.
Essa decisão é menos uma destruição do eu do que uma expansão de consciência. Ao perder sua forma anterior, Motoko emerge em uma nova entidade, símbolo do self que transcende gênero, biologia e técnica. A metamorfose aqui não é degeneração, mas renovação profunda. Jung afirma que o self não é apenas o ponto central, mas também a circunferência que abarca tanto a consciência quanto o inconsciente. Essa ideia é plenamente encarnada na protagonista, que, ao fundir-se com a inteligência artificial, torna-se figura do unus mundus, a unificação da matéria e do espírito, da carne e do código. Ghost in the Shell encerra-se com uma reflexão poderosa. A tecnologia não é o fim da psique, mas seu novo veículo. Motoko não perde sua humanidade ao tornar-se outra coisa. Antes, ela a amplifica, realizando a possibilidade junguiana de individuação no século XXI. Como advertia Jung, quanto mais a consciência se impõe pela técnica, mais o inconsciente contra-ataca através de mitos perturbadores. Este filme é, precisamente, um desses mitos.